Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui com mais uma videoaula e vamos hoje fazer um momento, não um minuto apenas com o Enem, mas um momento e tratar de algo muito importante e relevante para o Enem, que é estatística, tá certo? Bom, todas as provas do Enem é comum os itens voltados à estatística, média, mediana e moda. E aí eu vou trabalhar alguns itens que são bem interessantes para a gente ver. Então, vou começar com o item do Enem do ano passado, da prova de 2023, a questão 162 da prova cinza. Então, essa questão ela trata o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia, por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Então veja, você tem 160 motoristas, todo o universo de pessoas, tá? Em um certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Então, nesse gráfico você tem quantidade de viagens realizadas na vertical e na horizontal você tem a quantidade de motoristas. Aí vamos agora para o comando da pergunta, tá? Comparando os valores da média, da mediana e da moda na distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Então aí você vê que nem valores ele coloca sinais de maior, menor, etc. Então, primeira coisa, ele quer que você veja os valores da média, da mediana e da moda, da distribuição da quantidade de viagens, Então, se a gente for pela quantidade de viagens, né, de todos os motoristas, dos 160 motoristas que a gente tem, né, a gente já vê de cara a moda, né? O comportamento da moda já é mais fácil a gente ver, que a moda nesse caso vai ser qual é a quantidade de viagens que mais aconteceu, ou seja, com que você teve mais motoristas que tiveram aquela mesma quantidade, tá certo? Então você vê que aqui você teve 10 motoristas que fizeram uma viagem, você teve 10 motoristas que tiveram 2 viagens, aqui você tem 55 que tiveram 3 viagens, aqui você tem 25 que fizeram 4 viagens, com 5 viagens não tem ninguém, com 6 viagens você tem 50, tá certo? E com 7 viagens você tem 10. E só você fizer a soma, 10 mais 50, 60, 60 com 25 dá 85, 85 com 55 dá 140, com 10, 150, com 10, 160, que é o que está aqui dizendo, 160 motoristas. Então, a quantidade de viagens que mais repetiu foi com 3, tá certo? Então, a moda nesse caso é 3. Então, a moda é o que mais acontece, tá? Bom, como é que a gente vai tentar descobrir, por exemplo, a mediana? Mediana a gente vai descobrir a mediana, a gente vai precisar de um grande movimento, tá? Então, primeiro você tem 10 com, depois você vai ter mais 10 com 2 viagens, depois você vai ter 55 com 3 viagens, depois você vai ter 25 com 4 viagens, depois você vai ter 50 com 6 viagens, e depois você vai ter 10 com 7 viagens. Então, a mediana é você encontrar o meio desse termo. Então, você vai ver, se você tem 150, então você vai ter que ver quem que está lá no meio. Então, você vai ter 75 de um lado, 75 do outro. Então, entre 1 a 75 e 76, você vai ter que pegar esses dois valores para a gente tentar descobrir isso aí, tá certo? Então, mediana é o que está no meio aí disso aí. Como a quantidade é par, então você vai ter que pegar os 75 e 76, os dois, e fazer uma média aritmética. Então, nesse caso, veja, os 10 aqui, olha, a gente cancela com esses 10. Então, eu gosto de fazer sempre assim, 10 da direita com 10 da esquerda. Vamos tentar até chegar no meio, tá? Então, 10 daqui, ó, eu vou tirar 10 daqui, ó, tá? Então, vai ficar aqui 40 aqui, tá?
que agora vai ficar 40, tá? Então você tem 40 daqui, 55, então se eu tirar 40 daqui, que é o 10 aqui, com mais 40, dá os 50 daqui, tá? Que é os 50 que faltam aqui. Então aqui é 10, com 40 dá 50. Então 40 daqui, eu vou tirar dos 55, 40 aqui, então vai sobrar 15, ó. Então vai sobrar 15, eu tirei 40 daqui, tá? Então aqui ficou agora 15 e ficou 25, tá? Então se desses 15 aqui eu tirar os 15 daqui, ó, tá, pá. Aí daqui vai ficar quanto aqui? Eu vou tirar 15 daqui. Então vai ficar 10. Então no meio desses 10 aqui, são todos valores com 4 aqui, tá certo? Então a tendência é da mediana ser 4 e 4, 4 mais 4 dividido por 2, 4 mais 4, 8 por 2 dá 4. Então a mediana vai ser 4. Então o número que está no meio, se você tirar do menor para o maior, vai ser o 4. Então você já tem moda 3, mediana 4, tá? Bom, e quem vai ser a média? Nesse caso, a média, você vai fazer uma média ponderada, tá? Então, a média você tem pesos, tá? Então, você tem 10 com 7 viagens. Você tem 6 com 50 viagens. Você tem 4 com 25 viagens. E aí você tem 3 com 55 viagens. E aqui você tem 2 com 10 viagens. E você tem 1 com 10 viagens. E isso você vai somar com 160, que é o total que tem os pesos disso aqui. Então, nesse caso, você vai ter como média o quê? 10 vezes 7, 70. 6 vezes 50 dá 300. 4 vezes 25 dá 100, 3 vezes 55 dá 165, 2 vezes 10, 20, e 1 vezes 10, 10, dividido tudo por 160, que é o que a gente tem aqui. Então, eu vou subir aqui para colocar aqui em cima o resultado, tá? Para ficar mais claro. Então, você vai ter como média 70 mais 30, 300 é 370, com mais 100, 470. 470 com 165, nós vamos ter 570, 635, com 20, 655, com 10, 665. Então, 665 dividido por 160, tá? Então, se eu dividir isso aqui por 160, que é justamente a soma disso aqui, tudinho que a gente vai ter, tá? Nós vamos obter, vamos lá, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 64, dá 640, 4 vezes 160, então 665 menos 40 dá 25, vírgula, bota um 0, 1, então vai dar 4,1 alguma coisa a média. A média vai dar 4, alguma coisinha. Então, nesse caso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter a moda. A moda, ela vai ser menor que a mediana, que é 4, que vai ser menor que a média. Então, a resposta é a letra E. Porque 3 é menor que 4 e menor que 4,1. Observe que esse problema é um problema que a gente olha com média mediana e acha que é bem fácil, mas que requer alguns cuidados necessários para a gente resolver esse problema. Então, nesse caso aqui, fique muito atento com esse problema, tá certo? Porque a gente pode pegar de 1 a 7 e achar que a mediana só está olhando ali. Não, você tem 160 motoristas, 10 viajaram 7, 50 viajaram 6, então você vai ter que ter toda uma análise em relação a isso. Então, encontrar a moda é fácil, o gráfico eu já disse de cara que é 3. Encontrar a mediana, você teria que ver, andar da quantidade que veio menos até aqui pegou mais viagens, que pegou menos viagens com mais viagens, juntar isso aí para encontrar no meio que valor é, que nesse caso a gente encontrou que 4 entra a mediana, tá? A gente poderia também fazer a mediana olhando assim, ó, 10 cancela 10,
50 daqui, eu vou tirar 10 mais 35 daqui. Pelo próprio gráfico você olhar que o valor ia cair aqui dentro do quadro, tá? E a média, nesse caso, é uma média ponderada de pesos, porque você tem muitos que tem 10, você não ia chamar assim, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50, 50, 50, 6, aliás, 6, 7 mais 7 mais 7, 10 vezes, ou 6 mais 6 mais 6, 50 vezes. Você não ia fazer isso tudo. Então, eu usei uma média ponderada, que é um tipo de média aritmética que vai facilitar nosso cálculo aí, que é justamente multiplicar o peso dele pela quantidade. Então, 7 vezes 10, 6 vezes 50, e assim a gente fez, dividido pelo peso, que é 160 viagens. E a gente obteve um valor maior do que 4, ou seja, a moda é menor que a mediana, e a mediana é menor que a moda, então a alternativa é. Então, fiquem de olho nesse tipo de problema, dê uma análise, façam novamente e revisem com vocês, tá certo? Um abraço e bons estudos!